Iniciamos hoje o novo ano litúrgico da Igreja, em que nós vamos celebrar os principais mistérios da nossa fé. O ano litúrgico é isso. Celebramos a vida de Cristo em nossa vida e a nossa vida na vida de Cristo. Então, o ano litúrgico, ele não coincide com o ano civil. O ano litúrgico da Igreja começa com o primeiro domingo do Advento e se conclui com o domingo da festa de Cristo Rei. Advento significa vinda, visita. E ele tem duas funções. A primeira, a de recordar a primeira vinda de Jesus, a do Emanuel, Deus conosco. E a segunda função, a de nos preparar para a sua vinda definitiva no fim dos tempos. O Senhor virá, não sabemos quando. Então, por isso que o Evangelho deste domingo é uma exortação à vigilância constante para preparar a vinda do Senhor, que nós não sabemos quando. O texto do Evangelho começa com uma advertência, uma chamada de atenção, tendo em vista a imprevisibilidade da vinda do Senhor. Como diz o Evangelho, não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Ao invés de cuidado, ficai atentos, seria mais adequado abrir os olhos, vigiai. Por sinal, a palavra-chave de hoje é a do verbo vigiar. Ele aparece 3 vezes no Evangelho. Essa vigilância consiste no empenho dos cristãos, da comunidade de fé, em transformar o mundo com a força do Evangelho, em animar o mundo com o Espírito de Jesus Cristo. E para ilustrar esse tema da vigilância, Jesus conta a parábola do porteiro, que é a história do homem que partiu em viagem, distribuiu tarefas aos seus servos e deu ao porteiro uma ordem que vigiassem. O dono da casa é Jesus, que ao voltar para o Pai, confiou aos discípulos, a nós, portanto, a tarefa de construir o reino iniciado por ele. Então Jesus voltou para o Pai, terminou a missão dele, e aí começou a nossa. É o nosso tempo. Então, portanto, vigiar é assumir a nossa missão, continuar construindo o reino iniciado por Jesus. E quem é o porteiro? Somos todos nós, cristãos, membros da igreja, discípulos de Jesus. Todos nós devemos nos sentir também porteiros da casa, convocados a não adormecer. A casa é o mundo, é a família, é a comunidade. É o nosso compromisso, quer dizer, é o reino. Devemos cuidar bem da casa, sendo o Senhor o dono da casa. Aos servos, aos porteiros, competem apenas vigiar, o que significa assumir com responsabilidade a missão, assumir a missão com responsabilidade,
assumir a construção do reino com responsabilidade. Porém, é necessário ressaltar mais uma vez a natureza dessa vigilância tão cara a Jesus. Não se trata de busca por segurança ou conforto e nem de longas vigílias de oração, mas simplesmente de manter o Evangelho vivo e atuante. Portanto, vigiar significa não esquecer que toda a vida cristã é uma caminhada rumo ao encontro final com Cristo, Salvador e Juiz. Nós vivemos aqui na terra preparando morada no céu. Nós não temos morada definitiva. Nós somos, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, cidadãos do céu. Nós somos do céu. Por isso vivemos aqui na terra preparando morada no céu. A oração final da missa de hoje diz assim: fazei que a Eucaristia, a celebração, nos ajude a amar desde agora o que é do céu. Desde agora nós devemos amar o que é do céu. E caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Isso é vigilância. E o que é do céu que nós devemos abraçar? São os valores da palavra de Deus. É a justiça, é a fraternidade, é a solidariedade, é a partilha. Então vigiar é isso. Vigiar, vigilância, para permanecer no amor de Jesus. Vigilância para permanecer no caminho de Jesus. Para permanecer no amor de Jesus, que ele resumiu, que ele resumiu no amor a Deus e ao próximo. Então, vigilância para permanecer nos ensinamentos de Jesus, que é viver e agir de acordo com seu mandamento, o mandamento do amor fraterno. Nesse tempo do advento, portanto, a palavra-chave é a vigilância. Cumprir os compromissos assumidos no dia do batismo e ser um sinal vivo do amor e da bondade de Deus no mundo. Vigiar para que as coisas ruins, o mal, não aconteça em nosso meio. Vigiar para que a injustiça não prevaleça sobre a justiça. Vigiar para que o mal não prevaleça sobre o bem. Vigiar para que em nosso meio não haja atitudes, gestos preconceituosos, atitudes de discriminação, de racismo. Isso é vigiar. Então a vigilância cristã, ela é ativa, ela é dinâmica, ela é missionária, ela é evangélica. E o motivo da vigilância é muito claro. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. É claro que o texto não se refere ao dormir como a necessidade natural do ser humano, pois dessa ninguém pode privar-se, mas com a indiferença e a omissão em relação aos valores do Evangelho. Nesse caso, dormir significa deixar de praticar a mensagem de Jesus Cristo. É abandonar os seus ensinamentos. Então, nesse sentido, tem muito cristão dormindo. Muito cristão que não está nem aí pela mensagem de Jesus, pelo seu Evangelho. Muitos cristãos indiferentes e omissos em relação aos valores do Evangelho, à mensagem de Jesus. Por isso, então, a vigilância, para a gente não ser pego desprevenido,
para que quando o Senhor vir, não encontrar gente dormindo. Nosso Papa tem falado muito sobre a indiferença, que é preciso vencer a indiferença. A indiferença diante do Evangelho, a indiferença diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, vítimas de violência, vítimas de injustiça, de racismo. A indiferença diante da violência contra a mulher, o feminicídio. A indiferença diante da fome de tantas pessoas. A indiferença diante da missão da igreja, das suas necessidades e assim por diante. Então, por isso, sejamos atentos, assumamos a nossa responsabilidade na casa que Ele nos confiou. A família, a comunidade, o universo como a nossa casa comum. Que casa nós vamos entregar para Jesus quando Ele voltar? Ele que nos confiou a missão de cuidar da casa. Como que nós vamos entregar essa casa? Limpa? Ou uma casa suja pela corrupção, pela violência, pelo racismo, pelo feminicídio, pelo desprezo pela vida, pelo pouco caso para com a vida humana? Ou nós vamos entregar uma casa limpa, de comunhão, de fraternidade, de respeito pelo outro, de justiça, de paz? Como diz a primeira leitura, Ele vem ao encontro daquele que pratica a justiça com alegria. Ele vem ao encontro daquele que vive na solidariedade, na comunhão, no respeito pelo outro. Como a gente vê falta de respeito pelas pessoas por aí? As pessoas não respeitam a opinião dos outros, do outro. Cada um tem a sua opinião. A gente pode não concordar com a opinião da pessoa, com aquela opinião, com aquela escolha, com aquela opção que ela fez. A gente pode não concordar e não temos obrigação de concordar, mas nós temos que nos respeitar. Temos que aceitar o outro como ele é. Porque se os outros me aceitam com os meus defeitos, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, por que eu não posso aceitar também o outro? Se os outros me aceitam, por que eu não posso aceitar os outros? Então, esse respeito pelo outro, essa tolerância. Alguém nasceu odiando? Alguém nasceu racista? Alguém nasceu desrespeitando os outros? Não. Ele aprendeu. Se ele aprendeu tudo isso, por que ele não pode aprender a amar? Por que ele não pode aprender a perdoar? Por que ele não pode aprender a respeitar o outro, a acolher o outro, a ver no outro a imagem, a semelhança de Deus, o próprio Deus? É para a gente poder pensar. Então, que casa realmente nós vamos entregar para Ele? Por isso, não vamos dormir, vamos estar acordados e vigilantes, sempre prontos para entregar ao Senhor a qualquer momento a sua casa bem cuidada. É preciso mudar a mentalidade das pessoas, é preciso mudar os corações, transformar os corações. É preciso mudar as estruturas injustas que estão na sociedade, estruturas econômicas, políticas, enfim. É preciso mudar. É necessário que nos deixemos ser modelados por Deus, como nós vimos no trecho da primeira leitura da profecia de Isaías. Tu és nosso Pai, nós somos barro, tu nosso oleiro, e nós todos obras de tuas mãos. Assim como o barro deixa ser modelado pelo oleiro, até transformar naquilo que o oleiro quer, assim também nos deixemos ser modelados por Deus, para sermos transformados naquilo que Deus quer. E com o Salmo também 79, o Salmo 80 que nós cantamos, pedimos a Deus que nos ilumine a nossa face, a nossa vida,
para nos convertermos. Iluminai a nossa face, iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos.